Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim matar um pouco as saudades aqui do YouTube, de conversar com vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que está bastante na minha mente nessa semana, que é sobre um cansaço que às vezes pode ser mais emocional do que físico. Vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso? Contando um pouquinho mais do que me fez pensar sobre esse tema, nessa última semana, já mais de mês na verdade, eu estava me preparando para algo muito importante, com muita expectativa, que tem muito significado na minha vida, né? Que na verdade eu estava muito na torcida para dar certo. E aconteceu assim que chegou um grande dia onde eu ia ter uma resposta e essa resposta não foi muito legal, não foi o que eu estava esperando. Não que deu errado, mas não foi aquilo que eu realmente estava me organizando para ser. Mas o que aconteceu? Nessa semana seguinte, depois desse retorno, digamos assim, o meu principal sentimento, né, a principal sensação que eu venho percebendo assim na semana é de cansaço. Muito cansaço, baixa energia, me sentindo mais pensativa também, mais introspectiva. E assim, sendo sincera com vocês, né, eu vejo que o sentimento principal que eu venho sentindo, na verdade, é tristeza, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, no quanto na minha história pessoal, em relação à minha relação pessoal com a minha parte emocional da minha mente, a tristeza sempre foi a emoção mais difícil para mim lidar. E eu penso assim que da maioria das pessoas que eu conheço, eu vejo um padrão parecido. Às vezes a gente está muito cansado, desmotivado, baixa energia, sem muita vontade de fazer as coisas. E a gente tem a impressão de que, por exemplo, assim, tem algo físico com a gente, ou de que a gente está doente, ou de que foi porque a gente não dormiu bem, ou daqui a pouco porque precisa tomar algumas vitaminas. E eu não quero tirar o lugar que essa área tem de importância na nossa vida. Mas sabe quando está tudo bem? Digamos assim, a nossa saúde está boa, os nossos exames estão bons, cuida de todas as áreas físicas possíveis e ainda assim um cansaço permanece? Eu queria trazer um pouquinho dessa experiência pessoal para a gente falar um pouco sobre um cansaço que muitas vezes ele pode ser emocional. E é por isso que muitas vezes a gente insistindo em muitas resoluções físicas ou práticas de vida, esse cansaço não para. E às vezes, muito pelo contrário, ele pode até aumentar, na verdade. Eu vejo assim que de todas as emoções, a tristeza ela é uma das mais difíceis da gente reconhecer, mais difíceis da gente lidar ou olhar de perto, tolerar a sensação dela. Diferente, por exemplo, assim, da irritação, que é uma emoção que nos deixa com mais energia, né, normalmente, ou da própria ansiedade, que também deixa a gente mais agitado. A tristeza ela é uma emoção que deixa a gente mais para baixo, mais devagar, digamos assim. E para quem tem um perfil de muitas vezes assim se sentir bem produtivo, fazendo muitas coisas, um perfil assim de sabe aquele sentimento bom assim de tu terminar um checklist, né, de conseguir terminar várias atividades. Quando a gente tem um perfil que fica feliz com essa dinâmica de vida, a tristeza ou a desmotivação, ela vira quase que uma ofensa pessoal, digamos assim, né? É muito ruim de sentir, porque a gente vai para um nível que a gente não está acostumado, né? A gente fica devagar, a gente fica às vezes meio perdido, com a sensação de estar meio confuso. Eu realmente acho que esse é um assunto muito importante de a gente conversar, porque vocês concordam comigo, assim, de que essa forma que a tristeza, a emoção está aparecendo, ela é diferente da forma que normalmente a gente enxerga? Por exemplo, eu não estou com vontade de chorar e em nenhum momento nessa semana eu fiquei com vontade de chorar. Eu não fiquei com vontade, por exemplo, assim, de deixar de trabalhar durante a semana. Não fiquei, assim, me isolando das pessoas, assim. Às vezes, expectativas meio que estereotipadas que a gente tem de uma pessoa triste, às vezes a gente não reconhece a tristeza porque a gente espera que ficar triste é ficar dessa forma. E como isso é muito diferente da nossa sensação, é como se isso não fosse tristeza, entende? Então, eu queria muito compartilhar, assim, essa minha experiência pessoal para também me conectar contigo, né, que hoje está me ouvindo aqui e que às vezes nota essas sensações aparecendo. Pode ser a falta de energia, pode ser um cansaço muito mais mental e emocional do que físico propriamente dito. E se tu está me ouvindo hoje aqui
e tu se sente dessa forma, eu queria te dizer que não é só contigo que isso acontece, né? As emoções, elas aparecem na nossa vida de uma forma muito conectada ao nosso perfil pessoal, à nossa forma muito individual de funcionar, e não é igual para todo mundo. Eu notei esse cansaço maior aqui meu nessa semana, hoje, que é uma sexta-feira, é um dia que ele é mais tranquilo, ele é mais desocupado para mim. E parece que hoje que eu me dei conta do quanto ele está presente, eu não fiquei com tantas formas de ocupar a minha mente, digamos assim. Aí, por estar menos distraída, eu consigo perceber o quanto isso está me incomodando, né? Então, uma das formas de cuidar desse cansaço, eu penso que é primeiro a gente reconhecer que isso é normal, que tá tudo bem, a gente normalizar que não é só com a gente que isso acontece. Eu penso que assim, como um dos passos de lidar com a tristeza, talvez tu simplesmente pensar um pouquinho sobre isso, né? Ter isso em mente quando esse cansaço aparecer, já ajuda. Uma pergunta, né, que eu te faço hoje aqui, se tu se identifica um pouco com o que eu tô falando, né, nesse meu relato, é o seguinte: se esse teu cansaço, né, como uma habilidade de cansaço, né, mas que pode ser emocional, se ele falasse, o que ele estaria dizendo sobre a tua situação de vida de agora? Sobre o que está acontecendo, sobre o teu trabalho, sobre o teu relacionamento, sobre alguma situação desse momento que tu tem vivido, né? O que tu tem sentido falta? É esse tipo de informação que muitas vezes uma emoção como essa pode trazer. E a gente reconhecer ela, mesmo que ela esteja assim num nível não gritante, digamos assim, também é muito legal e muito válido, porque a gente consegue transformar essa informação em algo para a gente fazer e para cuidar da gente, do que a gente está sentindo, né? Ajuda a gente a meio que alinhar o nosso norte, né, do que fazer com essas informações. Isso às vezes é uma forma bem legal de lidar, porque não faz com que a tristeza, o cansaço, ou qualquer atividade emocional precise ficar tão intensa para aí a gente parar e observar. Nenhuma dessas sensações, elas são maiores do que a gente. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer para esse cansaço ir aliviando é a gente ouvir ele, né? A gente dar espaço para ele aparecer, a gente reconhecer que isso é normal e buscar alguma forma de cuidar disso. Meu desejo com esse vídeo é que o teu cansaço seja ouvido, seja validado, seja reconhecido como algo importante, que está trazendo informações muito válidas sobre esse momento na tua vida. E que ele tenha um espaço, de alguma forma, para ser cuidado por ti. Se esse assunto hoje ele fez sentido para ti, ele se conecta com o que tu está vivendo de alguma forma, eu vou adorar saber, sinta-se muito à vontade se quiser escrever aqui embaixo nos comentários ou deixar o teu like. E nos vemos no próximo vídeo.